Quero agradecer a presença dos rotarianos de Duque de Caxias, sem a qual esse evento não poderia ser realizado. Foi com um enorme empenho do grupo de participantes que conseguimos receber convidados e trazer o tema do trânsito como uma motivação para o debate e o aprofundamento dos nossos docentes e dos nossos docentes aqui presentes. Esse agradecimento pressupõe que a gente vai ter uma manhã bastante proveitosa. Vamos estar gravando também com o intuito de depois divulgar nas nossas redes e fazer com que mais alunos e mais docentes possam estar sendo beneficiados pelo debate da manhã. Convidamos para compor a mesa o senhor governador do Distrito 4570 do Rotary Internacional, o senhor Pedro Loureiro. O nosso reitor, professor de Convergir, nosso convidado, Dr. Roberto Maturo Caro Watanabe. Ele me explicou hoje nós teremos como companheiro de mesa do professor, dos professores, o professor Marcos Vieira, nosso docente aqui da Igreja Rio. O convidado foi nosso ex-aluno, não é isso? Professor Antônio Renato Cardoso da Cunha, muito orgulho, né? Que foi nosso aluno. Presidente da Junta de Recursos de Infrações de Trânsito do Duque de Caxias, ex-aluno do nosso curso de Direito, que é muito bom. Para saudar esse tipo de atividade, eu passo a palavra para o professor Adilson. Eu quero saudar o governador do estado do Rotary, o Pedro, e com isso eu quero considerar saudados e mencionar todos os demais componentes da mesa. Acho que todos nós estamos vivendo um choque nesse país. Eu acho que todos conhecem o fato de ter na manhã de João. Eu não poderia também deixar nessa solenidade, que é uma solenidade oficial, aula magna dos cursos de engenharia da nossa instituição, e também de forma reverente prestar uma homenagem ao Dr. Eduardo Campos Accioli, falecido na manhã de ontem, principalmente por uma razão, pelo fato de ser ainda um jovem, como a maioria de vocês aqui, e principalmente um jovem idealista. E as suas palavras finais para todos nós foram importantes. E deve estar sempre na nossa lembrança, mas principalmente no nosso coração. Disse ele: nunca abandone o Brasil. Acho que é uma lição para nós. Lição para mim, enquanto reitor dessa instituição, mas lição também para todos nós brasileiros que amamos essa terra. Eu costumo brincar com as pessoas que vêm em Caxias, não no sentido de brincadeira, mas para mostrar que Caxias tem algo diferente. Todas as pessoas que nos visitam, eu digo: não toma da água de Caxias. Porque se beber dessa água, você não sai daqui. O que eu sempre tento transmitir é aquela coisa de dentro do coração, de quem convive, de quem vive essa terra, e que quer participar de tudo aquilo que possa trazer o desenvolvimento, a diminuição do sofrimento, a melhoria de qualidade de vida dos nossos cidadãos. E eu julgo que Eduardo Campos queria fazer o mesmo, dentro de uma outra área, dentro da área política, tão difícil na nossa nação. Mas, acima de tudo, um jovem com um ideal. E essa mensagem ficou gravada no meu coração. E eu solicito a vocês
estudantes da Unigran Rio, professores da Unigran Rio, jovens como Eduardo Campos, não abandone o seu país. Lutem. Lutem com as armas que vocês têm. Que através da educação é que se consegue transformar uma nação. Lutem. Participem do desenvolvimento desta terra. Nós esperávamos, e a minha idade já está um pouco avançada, de deixar uma nação muito melhor para vocês. Mas eu tenho certeza que a maioria dos que aqui são rotarianos. Todos lutam para um ideal de um homem, chamado Paul Harrell, que um dia pensou no desenvolvimento do ser humano como sendo o fator principal para o desenvolvimento de uma terra, para o desenvolvimento de uma nação. Claro, não abandone o seu país. Finalizando as minhas palavras, eu quero agradecer ao Rotary Clube do Duque de Caxias, na figura do seu presidente, por esse momento ímpar na história dessa casa. Uma das primeiras vezes que nós nos associamos a um clube para tratar de um assunto tão importante. Estava conversando há pouco com o palestrante, com o governador a respeito da questão dos acidentes no país. Eu me lembro na minha época ainda de estudante de engenharia na pós-graduação, estava contando isso para ele, e uma das coisas que me fez diminuir um pouco o ímpeto, principalmente o ímpeto do jovem, quando está atrás de um volante do carro, foi entender as causas principais dos acidentes. Eu tive o privilégio de uma instituição fora do Brasil estudar um pouco a respeito de causas, daquilo que pode, né, quando a gente se distrai, que podem ocasionar acidentes. Me estranha o fato de que no Brasil, talvez pouquíssimas instituições, e não da área da engenharia, estudam esse fato. Porque, consequentemente, à medida que você começa a ter, né, acesso aos acidentes que tantas pessoas, tantas famílias destroem, a gente começa a ser, de certa forma, mais criterioso quando a gente senta, né, quando nós sentamos atrás dos volantes do carro. São dados estarrecedores, né, que, sem sombra de dúvida, o nosso palestrante irá colocar. No Brasil, nos últimos anos, morreu mais gente em acidentes de trânsito que na Guerra do Vietnã. Morreu mais gente em acidentes de trânsito que poderiam ter sido evitados do que da Guerra do Vietnã. Quantos jovens perderam as suas vidas por não levar em consideração que aquele veículo onde estavam sentados se transformaram para eles numa arma, e numa arma que os levou a morrer. Quantas famílias já foram dizimadas nessa nação? Quando nós iremos dizer em basta a tudo isso? Eu creio que depois dessa conferência, muitos de vocês irão se transformar. Mudar vai ser pouco, mas se transformar diante de tudo aquilo que vai ser colocado aqui nesse dia, nessa manhã. Eu quero agradecer a vocês a presença de todos e quero declarar aberto, com minhas palavras finais, a aula inaugural dos cursos de Ciência e Tecnologia da Universidade do Grande Rio, saudando a todos os presentes aqui, rotarianos, companheiros do clube aqui presente. Muito obrigado. Quero convidar o nosso governador do Rotary para fazer sua saudação, antes de começarmos as nossas atividades. E lembrar que também nós temos um grupo de alunos do direito. É isso, gente? Isso, eles vieram, né, prestigiar o evento, até porque a temática é bastante abrangente e eu acho que interessa a esse grupo de alunos. Também tem logística? Tem? Ok. Agradeço aqui ao Unigran Rio, a honra de nos receber aqui. Muito obrigado.
E a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os jovens que estão participando desta aula inaugural é, como o nosso reitor já comentou, o esforço para vocês transformarem essa nação. Então nunca esqueçam que vocês são a próxima geração de transformar essa nação. E o assunto hoje, educação e trânsito, é um espelho daquilo que um povo tem de mais organizado, educado, que são as mortes e os acidentes de trânsito. É inadmissível que nós tenhamos no nosso país um número de mortes maior do que uma guerra, conforme citado, no Vietnã. Né? Agora mesmo, o conflito entre Israel e Palestina, morreram 1.000 e poucas pessoas. Normalmente, num feriadão nosso aqui, nós temos mais mortes do que agora nesse conflito. Só que não aparece na mídia. Né? Isso tudo depende de nós. Todos os acidentes podem ser evitados, com pouquíssimas exceções. Então, vocês devem levar os ensinamentos que vão ser transmitidos aqui pelos palestrantes para casa, para a sua família, para uma conscientização melhor. Então, vamos evitar muita dor a todas as pessoas envolvidas, sejam familiares ou não, e isso apenas depende de nós. Então, é a vontade própria de querer mudar o mundo para um mundo melhor. Como o doutor já falou, para nos tornarmos uns seres humanos melhores. Tá? Então, vamos começar pela educação no trânsito e pela paz no trânsito, para que tenhamos um mundo melhor e também possamos propiciar um futuro para muitas pessoas. A estatística diz que esse ano devem morrer 84.000 pessoas assim, em acidentes de trânsito. É um número que não deve ser confortável para nenhum de nós. Então, todo o esforço individual que possa ser feito é válido. Tá? Então, obrigado aí pela atenção, tá? E mais uma vez, tá? Desejamos muito sucesso e que possamos melhorar esse índice aqui para o nosso país. Obrigado. Eu convido então o nosso palestrante. A palavra é sua, doutor Roberto. Eu trouxe 207 transparências para apresentar. Eu vou ver se até às 4 horas da tarde eu consigo concluir. Minha mãe sempre dizia, e ainda diz, eu tenho vergonha quando ela fala isso, que eu tinha 3 anos de idade, hoje eu tenho 1,81 m. Imagine eu com 3 anos de idade. Que eu fuçava a caixa de ferramentas do meu pai e pegava uma torneira ali da caixa de ferramentas, enfiava num buraco que tinha no muro do quintal e eu chorava. Chorava de raiva, porque a torneira da minha mãe, lá na pia da cozinha, saía água. E a minha torneira não saía água. Então, desde os 3 anos, eu sou indignado com essa questão da ciência, das ciências em geral. Por que a minha torneira não sai água e da minha mãe sai? Então, desde então, fiquei muito curioso com as ciências físicas, químicas, biológicas, mecânicas e tudo mais, e achava que eu devia ser engenheiro. Essa questão da segurança em via pública, ela não é recente. O nosso reitor mencionou, né, que morre mais gente no Brasil por ano, hein, do que toda a guerra do Vietnã. E a morte aqui é por ano. E aparentemente, né, somente com o surgimento do automóvel e tudo mais, com o freio ABS, com toda essa modernidade, só a partir de então é que começaram a ter acidentes no trânsito. Mas essa questão da segurança, ela é muito antiga. E já nas vias romanas, havia uma preocupação dos engenheiros da época com relação a essa segurança. Então, o Império Romano, ele foi desenvolvido graças às vias romanas. E tinha aquela série de frases que dizia: todos os caminhos levam a Roma.
E aí, a via romana era uma coisa que era pavimentada, não havia estradas de terra, eram todas pavimentadas. Eles tinham 150 mil quilômetros de estradas pavimentadas, toda a Europa, a Ásia e também a África. Vocês podem ver que a parte norte da África era todinha cruzada com essas vias romanas. E a mais famosa é a Via Ápia, né, que foi... E aqui você tem um quadro tentando mostrar que os fluxos públicos, que são as vias romanas, que é via pública, né, tinham 150 mil quilômetros. E no Brasil, as pavimentadas são 200 mil. Veja só, naquela época, na época de Cristo, os romanos já tinham tantos quilômetros de estrada quanto nós. Então, ainda bem que nós só temos 200 mil quilômetros de estrada, porque nos Estados Unidos tem 4 milhões. Imagine, né, a gente ter 20 vezes mais, se a gente tivesse 20 vezes mais estrada do que os Estados Unidos. Esses 80 mil que o governador nosso de Rotary mencionou, esses 80 mil multiplica por 20, dá 1.600.000 pessoas morrendo por ano. Ainda bem que está tendo 200 mil, graças a Deus. E as vias romanas eram todas pavimentadas e tinham marcos quilométricos. A cada 1.000 passos, então eles tinham esses marcos quilométricos, que eles não são marcos quilométricos, eles chamavam milha passum, porque era 1.000 passos. Né? Então a cada 1.000 passos havia uma pedra, um marco como esse, indicando em que bairro, em que região, em que cidade você tinha conseguido chegar e qual é a quilometragem daquele ponto lá. E elas eram todas pavimentadas, muitas delas até hoje mantém o mesmo pavimento que foi feito ali na época de 300 anos antes de Cristo. E até hoje elas são utilizadas. É igual as nossas, né? As nossas duram assim, 3 anos, 4 anos, duram bastante. E tinha obras bonitas, também com pontos, né? E foram modernizadas. Até hoje as vias romanas são utilizadas, né? E os marcos quilométricos também receberam até inscrições de aço inoxidável, foram modernizadas. E aí você tem obras de arte. Também tem obras de arte, pontos, tudo feito na época de Cristo. Olha que maravilha, até hoje estão lá em pé bonitinha, né? Sem rachadura, sem trinca, sem desmoronamento. Olha essa cor que bonitinha, tudo feito com tijolinho, coisa foi feita naquela época, até hoje ela se mantém. Parece as estradas, né, de um certo país aí. Eu não sei, eu descobri na internet, eu não sei de onde que é essa fotografia. Vê se pode ter, né? Estradas chamadas federais, né? Com todo esse atoleiro. E aí eu tenho um desenho mostrando como que era o subleito dessas vias romanas. Veja só, além da camada de revestimento, pavimento propriamente dito, havia uma camada de rochas grossas que servem de drenagem. Porque o que estraga a estrada é a chuva, é a água da chuva. Então, quanto mais rápido a gente conseguir nos livrar da água da chuva, mais conservação a gente consegue dar às nossas estradas. Então, essas vias romanas tinham uma grossa camada de rocha, está vendo? Que fazia toda a drenagem. E havia instruções, né, como que tinha que primeiro a camada tal, depois a camada tal, depois a camada tal, e finalmente a camada de revestimento. Era assim que era projetado, calculado, né? E cada trecho, olha, aqui tem um brejo, aqui tem um pântano. Então, em cada trecho havia uma preocupação, havia uma espécie de engenheiro que olhava aquela região e baixava as instruções. Tá vendo? Nós temos papiros da época, documentos técnicos, né, daquela época, mostrando, tá vendo? O subleito, a base, a subbase e o revestimento superior. Isso era muito bem detalhado. E a construção
dessas vias romanas, elas eram assim, tá vendo? Havia especificações, a primeira tem que fazer isso, coloca um cimbramento, senão a ponte vai cair. E o exército romano fiscalizava, veja, é um papiro que nós obtivemos, um pergaminho, né? Onde está vendo? Uma espécie de engenheiro, ele tem aqui um instrumento, tá vendo? Uma série de plumos. E ele ali vai vendo o alinhamento, a inclinação, a declividade daquela estrada. Isso daí, gente, é no Império Romano. Era assim que eles faziam essas estradas. Né? Hoje, até 1993, as obras públicas no Brasil, obrigatoriamente, eram feitas em duas etapas. Havia uma etapa chamada projeto, onde um monte de especialistas, até sociólogos participavam, e a gente discutia, simulava, o que será que vai acontecer com esse viaduto, qual o impacto, quem é que vai usar, cavalo vai poder usar esse viaduto, gente, cachorro, e aí a gente discutia o futuro desse viaduto. Isso chama-se projeto, que é uma simulação do que vai acontecer. E aí, depois do projeto pronto, elaborado e discutido, aquilo era colocado em concorrência pública. Então o governo chegava, eu quero construir este viaduto. Aí as empreiteiras ofereciam propostas e ganhavam, né, uma determinada empreiteira. Hoje, não existe mais essa parte de projeto, não se faz projeto. Eu falei, eu quero construir um viaduto aqui no centro de Duque de Caxias. Quem quer construir? Eu. Qualquer um pode participar. Você tem a certidão negativa do INSS? Tem a certidão negativa. Bom, então você pode participar. As exigências são meramente burocráticas. Então, de repente, um qualquer, né, pode ser um proponente e apresentar uma proposta. Porque quem vai ganhar é o menor preço. Essa é a lei 8666. Fizeram uma porcaria e agora, com esse regime diferenciado de contratação, foi tudo para o breve mesmo. Então, metrô, estrada, seja lá o que for, obra pública, é tudo contratado pelo menor preço. Olha os detalhes de drenagem, tá vendo? Canaleta, né? Então tem uma canaleta aqui, tem uma galeria de drenagem. As vias romanas foram todas construídas com essa preocupação. E nós não tem galeria. Muitas das ruas nossas não tem galeria de coleta de águas pluviais. A água, ao invés de correr pelo subsolo, corre pela superfície, arrastando criança, arrastando pessoas de idade. Então, essa é a nossa realidade. Então, às vezes não tem nada a ver com a segurança do trânsito, não tem nada a ver com o trânsito, mas mata também. Quando as pessoas morrem nessas inundações, nessas enxurradas, morri, não foi atropelado por um caminhão, não foi acidente de trânsito, mas morri na rua, porque a rua encheu, veio uma enxurrada, me levou para o rio, e aí a tia morreu afogada. Então, isso também nós temos que levar em consideração, e isso não é contabilizado como morte de acidente de trânsito. Então, os 80 mil que foi citado aqui é pouco perante as pessoas que morrem, o total de pessoas que morrem devido a essas imperfeições. Isso aqui são galerias em Londres, né? Galerias em Moscou, em Paris, e essa última aqui grandona é em Tóquio. Olha o tamanho da galeria, um buracão que tem embaixo, você pode ver o toró que vocês quiserem. Choveu, né? Dá com pau aqui, choveu, cai no vento. E não tem uma gota d'água aqui em cima. Imediatamente essa água cai, né, para essas grandes galerias, né, de coleta de água, e você não vê poça d'água, o carro não sofre aquaplanagem, os pedestres não são levados pela enxurrada, né? Essa que é a realidade nesses países. A vias romana, ela tinha até uma preocupação operacional. O tráfego era tão intenso que eles eram obrigados a colocar uma linha, uma faixa divisória feita de pedra, dizer, ó, aqui só vai, aqui só vem. Então havia mãos de direção
nas vias romanas, isso na época de Cristo, gente. 2000 anos atrás já havia essa preocupação. E também existe uma famosa Rota da Seda que tinha 7.000 quilômetros, que ligava lá, quase lá o Oceano Pacífico, lá na China, até a Turquia. Então, conseguiu promover grande desenvolvimento na Europa, graças, né, a essa Rota da Seda, onde eles traziam condimentos, né, bastante condimento, a seda e a porcelana. Porque aqui na Europa ninguém sabia como fazer aquelas porcelanas. Então eles iam buscar lá na China a porcelana fina chinesa. Então aí está alguns exemplos, né, de porcelana, aí está o trajeto, aqui algumas gravuras que retratam, e aqui algumas porcelanas chinesas, e aqui alguns monumentos, cidades, né, no meio do caminho, que ficaram famosos, né? Hoje a Rota da Seda é uma rota turística e muitas cidades, né, que foram erguidas no meio do caminho também são cidades turísticas. Esse é o Buda, né, que o Talibã explodiu lá, não sei porquê, talvez eles botaram dinamite e explodiram esse Buda escavado na rocha. Eu acho isso realmente uma temeridade do ser humano fazer uma coisa dessa só por causa de uma crença. Entrando na nossa discussão, primeiro, o que é via pública? O que é a rua? O que é a avenida? Quem é que tem mais direito? Quem é que manda? Quem é que não manda? O que é que nós temos que obedecer? Posso fazer xixi na rua? Então, qual é a regra de funcionamento da via pública? Em termos gerais, a via pública é um local, um espaço, né, destinado prioritariamente de acesso à moradia. A nossa Constituição dá o direito de ir e vir, e dá o direito à propriedade, e nós precisamos ter o acesso a essa propriedade. E esse acesso é garantido pela via pública. Aí, nessa via pública, muita coisa pode ser feita. Nós podemos simplesmente andar a pé. Podemos também andar a pé com auxílio de muleta. Aquele senhor que está andando de muleta tem tanto direito como eu de usar aquela via pública. Eu posso andar a pé puxando um carrinho de feira. E assim por diante, tem aí um monte, né? Pessoas sentadas em cadeiras de roda, montado em bicicleta, em veículo de tração animal, né, em veículo automotor. Tem aí uma série de usos onde as pessoas têm o direito de utilizar aquela via pública. Além disso, né, a via pública também é facultado a gente realizar feiras livres, desfiles, né, desfiles cívicos, militares, eventos, né, festa da padroeira, fazer passeatas e também para a prática de esportes e lazer em plena via pública. Conforme o local, a gente fecha, né, a gente interrompe o trânsito de veículos para que a população possa utilizar aquele trecho da via pública como esportes de lazer. Eu não estou conseguindo mobilizar esse dispositivo na velocidade que eu preciso para conseguir chegar no meu 207 em 1 hora. Então, a via pública ela precisa ser devidamente regulamentada. Nós temos que ter leis, decretos, normas para evitar aquele caos, né? Então aquilo é uma fotografia de uma rua qualquer na Índia, onde ali não tem regra nenhuma, entendeu? Além do mais, tem as vacas andando no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Se bem que algumas cidades brasileiras também tem um monte de vaca andando no meio da rua também, né? E todo mundo para. E eles querem multar as vacas, né? Quem para está errado. O cara é casado, safado, sem vergonha, e vai lá bater um papo com a vaca ali na beira da estrada.
Muito bem. As vias públicas são vários tipos, praça, rua, exposição, isso daí não tem a menor importância nesse instante. A praia também é uma via pública, então ela é regulamentada, ao trânsito na areia da praia também é regulamentada, e o que poucas pessoas sabem é que no meu condomínio, né, no meu prédio, eu tenho uma garagem e os carros entram por uma rampa para eu estacionar o meu carro na garagem do meu prédio. Aquela via de acesso, aquelas vagas também são públicas. Então, se o dia de manhã acordar, vou pegar meu carro, tiver amassado, alguém batendo no meu carro, o que eu tenho que fazer? Chamar o síndico? Não, o síndico não tem nada a ver com isso. Eu tenho que chamar uma autoridade policial, ligo para a polícia e vou bater no meu carro dentro da garagem do meu condomínio. Aí o policial vem, registra a ocorrência policial e com aquela ocorrência, ainda bem que tem aluno de direito aqui, né? E com aquela ocorrência policial eu posso processar o vizinho, porque sei, o zelador, alguém viu e sabe quem é que bateu. Então, com aquela ocorrência policial eu posso processar na justiça aquele meu vizinho que bateu o carro e foi embora. Então, poucas pessoas sabem sobre isso. A outra questão que as pessoas também não sabem é a diferença entre trafegar e transitar. Esse exemplo mostra claramente a diferença gritante entre essas duas palavras. O motorista, ele diz, ó, estou transitando pela ponte. E aquela moça que está ali na beira sentada, ali na rua, ela diz, o ônibus está trafegando pela ponte. Então, no próximo slide, a gente vai ver que a engenharia de trânsito, ela se preocupa, né, que a pessoa tem uma necessidade de se deslocar. Eu moro em determinado bairro, moro lá em São João do Meriti e trabalho aqui em Duque de Caxias. Então, eu não sei se eu venho pela Dutra, eu não sei se eu venho por outro caminho. Então, a engenharia de trânsito vai me orientar, falou, ó, Roberto, vamos fazer uma via perimetral aqui, porque a Dutra não está dando com nada, né? Vamos fazer uma via perimetral. Então, essa é a preocupação da engenharia de trânsito. Já a engenharia de gráfico é uma coisa eminentemente local. Então, eu estou vendo uma determinada ponte. Pô, essa ponte aqui está velha, está caindo um pedaço, para consertar, hein? Ah, se eu vou interditar a ponte, não vou deixar carro passar mais aqui, enquanto não se conserta. Então, a engenharia de tráfego, ela se preocupa com a via propriamente dita e não quer nem saber quem é que está andando, de onde que ele vem, para onde que ele vai. Já a engenharia de trânsito pergunta, para onde você vem? Por que você vem por aqui? Por que você passa por Duque de Caxias? Você não vai pela Dutra direto, né? Você vem aqui atravancar o trânsito aqui dentro, isso não tem nada a ver com o Duque de Caxias, mas o seu caminho está passando aqui dentro. É o que acontece com São Paulo. Em São Paulo tem as vias Dutra, Anhanguera, tudo chegando em São Paulo. O cara sai de Pindamonhangaba e tem que entregar um móvel lá em Campinas, não tem nada a ver com São Paulo. Então ele entra em São Paulo, atravessa todas as ruas, o trânsito de São Paulo, e depois ele fica xingando para sair de São Paulo e não pegar a via Anhanguera, a via Bandeirantes. Então a engenharia de trânsito se preocupa da onde que você vem e para onde que você vai. E a engenharia de tráfego é uma coisa eminentemente local. Na próxima transparência, eu quero deixar muito claro o que é o meio-fio. Antigamente as ruas, elas tinham injeção para dentro e a água da chuva corria para dentro e tinha um fio d'água correndo no meio da rua. Aí, com o passar do tempo, eles viram que aquele fio d'água estava atrapalhando o tráfego das pessoas. E aí, então, a inclinação, em vez de ser para dentro, fizeram a injeção para fora. Então, daquele fio d'água, metade foi para lá, e a outra metade foi para cá. Então surgiu meio fio do lado esquerdo e o meio fio do lado direito. Então o fio é ali onde a água está correndo, ali em cima da sarjeta. E aí eu tenho aqui o leito carroçável, onde passam basicamente veículos, e eu tenho a calçada, onde são os pedestres que utilizam. É proibido você andar de bicicleta em cima da calçada. Você pode ir levando a bicicleta na mão, mas não pode montar na bicicleta na calçada. A motocicleta é muito parecida com a bicicleta, mas eu não posso nem empurrar uma motocicleta pela calçada. Se a moto quebrou, eu sou obrigado a empurrar ela no leito carroçado. São pequenas coisas determinadas pelo Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro.
Então, o leito carroçado deveria ser um local onde somente pessoas habilitadas, que conhecem a regra de trânsito, mão, conversão, esquerda, direita, proibido, que tenham feito um curso e tenham adquirido uma habilitação. Não consigo admitir como é que é possível que certos governos criam o treco chamado ciclofaixa no meio do leito pavimentado junto com os carros e crianças, a próxima, por favor, e crianças, né, muitas vezes estão ali no leito carroçado, né, andando de bicicleta na tal da ciclofaixa. Então aí os elementos, né, que compõem o meio-fio, eu tenho a guia, que é essa parte mais alta onde os carros podem bater e não avançar a calçada. Ela é um bloqueio, né, para os carros não avançarem a calçada. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum estacionar carro em cima da calçada, eu não consigo admitir isso. Tem lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e ninguém multa. E a parte de baixo é a sarjeta, e aquilo é uma boca de lobo. E aqui eu tenho uma linha branca chamada LBO, a linha de borda. É o local máximo onde o veículo pode trafegar. Próximo, por favor. As entradas também são regulamentadas direitinho pelo Código de Trânsito Brasileiro. Próximo, por favor. E aí tem um detalhe técnico, como é que tem que ser feita a sarjeta, porque a sarjeta é o lugar onde a água da chuva vai correr, sem transbordar. Aquilo o engenheiro calcula qual é o volume da água. Então, em alguns lugares a sarjeta tem 30 centímetros, em um lugar tem 40 centímetros, em um lugar tem 50 centímetros, que é a largura que eu preciso que formam ar encerrado. Isso é calculado pela engenharia. Isso quando eu coloco um engenheiro para fazer essas coisas. Então, o carro tem que parar antes, não pode parar em cima da sarjeta. A sarjeta tem que ficar sempre livre e a gente estaciona o carro em cima da sarjeta, encostando na guia. É errado isso. Pronto, por favor. Isso é errado. Não pode colocar a roda em cima da sarjeta. Deveria dar multa. Próximo, por favor. Hoje em dia está muito em moda esse negócio de caçamba para recolher entulho de obras, né? Também tem que respeitar a largura da sarjeta, não pode ser colocado em cima da sarjeta. Isso aí não pode, tá vendo? Ela está em cima da sarjeta, não está em cima da calçada, mas está em cima da sarjeta. Então, se isso não é respeitado, acontece isso, tá vendo? Vem uma enxurrada, a água não tem por onde correr, que é o lugar dela é a sarjeta, e corre pela calçada. Uma senhora de idade vai estar andando aí, acha que aquela água é rasinha e de repente afunda e leva, né? Muitas pessoas, crianças principalmente, são arrastadas. Em São Paulo, toda vez que tem uma chuva forte, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade é arrastada para o bueiro e tem criança que até hoje não foi localizada para onde que foi parar. Isso daí não é acidente de trânsito, né? Mas é um acidente que acontece em via pública. Então, quem é que tem que botar ordem nessa via pública? Então, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei tal que está escrito lá, onde diz todos esses detalhezinhos. Olha, não pode estacionar aqui a 3 metros da esquina, tem toda uma regrazinha que isso aí nunca foi ensinado. Eu acho que a escola de ensino fundamental, com 7 anos de idade, tem que ter uma aula sobre o Código de Trânsito Brasileiro, para as crianças, claro, traduzido numa linguagem para crianças de 7 anos de idade. Mas isso não é feito. Tentam dar aula de trânsito de uma forma obrigatória nas escolas de ensino fundamental, até hoje não conseguiram, não sei porquê. Vamos em frente. E aí, tem alguns artigos, né? O trânsito, por exemplo, o trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais. Então, o Código de Trânsito Brasileiro não fala só dos veículos, fala do trânsito de pessoas e de animais também. Então, vale a pena a gente perder um tempo, no futuro, não hoje, para estudar um pouco o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Mais uma vez eu repito, meio-fio é aquela linha divisória, tá vendo? Onde cai veículo e do lado de lá são pessoas, né? O leito carroçado é para veículo, tá certo? A calçada é para pessoas, tá? Isso daí nunca, nem sempre é respeitado. Vamos seguir. Como é que eu classifico uma via? Eu sou engenheiro,
tem aqui no meio do mato, falou, ó, o engenheiro Roberto, vamos fazer um loteamento aqui, vai ter umas ruas, umas avenidas, umas praças. Então, eu tenho que... A praça não é um lugar bonito que tem jardim, não é só isso, né? Tem uma série de requisitos de infraestrutura, tem uma série de aparelhamento que eu sou obrigado a dotar aquela via pública em função da categoria daquela via. Então, o código define que existem categoria 4, 3, 2, 1, 0 e 0 também, está lá em cima, a categoria 0, que são as freeways, né, as vias expressas. Então, isso já está previsto, né? Eu acho que, professora, daí o controle funciona? Então eu vou aí. Então, dependendo do tipo, né? Do tipo de... Então, eu tenho sistemas locais, né, ruas, travessas, que o objetivo é atender basicamente quem mora naquele bairro, naquela rua. Eu tenho sistemas coletores, que basicamente, né, o caminhão de gás, os ônibus, tratando com sistemas coletores. O sistema coletor secundário e primário, eu tenho o sistema arterial. Né? O arterial primeiro, né, tem a finalidade de levar de um lugar para outro. Se você quiser fazer uma via daqui até São João do Meriti, por exemplo, eu vou fazer uma via arterial. E essa via arterial, ela vai ter uma capacidade, tá vendo? Ela, se for primária, ela vai ter que ter pista dupla, né? Vai apresentar uma velocidade de projeto de 100 km por hora, né? E vai apresentar um volume maior do que 5.500 veículos por dia. E aí, você pode ver que, em função das classes, né, eu tenho aqui uma velocidade de projeto, desde 60 até 120, eu tenho também um raio mínimo de curvatura. Né, os caminhões, os ônibus, tem que conseguir fazer aquela curva, não adianta fazer uma esquina. Ainda bem que sou professor de engenharia de segurança na Unicamp. Já pensou se eu caio aqui? Tem cita aqui? Não. Tem brigado, viu? Tá, eu posso multar aqui a Unigran Rio, hein? Bom, então, rampa máxima, tá vendo? Então, nessas vias 0, 1 e 2, não pode ter mais do que 3%. Sabe, tem uma subida íngreme, assim, os caminhões não conseguem subir, ou as mercadorias começam a cair da carroceria. Isso não pode acontecer nessas vias tipo 0, 1 e 2, porque a inclinação máxima é 3%. Né? E o gabarito também, tá vendo? É 5,5 aqui e aqui é 4,5. E de repente o caminhão que anda lá, aquele não consegue andar. Por isso que algumas vias está escrito proibido o tráfego de caminhões. Mas eu estou lá de São Paulo indo fazer uma entrega. Eu passei em todos os viadutos na Dutra, porque tudo 5,5 metros, sem instalar. Aí entrei aqui dentro do Duque de Caxias, tem uma rua que o viaduto é 4,5 metros de gabarito. Aí fiquei instalado lá. Então tem que ter uma placa que no caminhão aqui não pode passar. Assim não vai ficar instalado em algum lugar aí. Então, essa é a característica da via local, o acesso é livre à propriedade privada, não tem faixa de pedestre, a velocidade máxima é 30 km por hora, é via local, não passa, é proibido passar ônibus, é proibido trafegar caminhões, a não ser que seja um caminhão de entrega que vai levar uma geladeira, né, lá na minha casa. Então tem aqui outras características, né, eu vou deixar aqui para o Unigran Rio, esse conjunto de transparência para posteriormente ser acessado. Essa é uma via coletora, tem ponto de ônibus, a velocidade é um pouquinho maior, tem que ter faixa de pedestre, se isso é via coletora, né? Então, e tem mais um monte de critérios aí. Então é muito comum, numa via coletora, o raio é muito pequeno e o ônibus tem vindo, ele não consegue fazer a curva, tá vendo? Ele vai avançar em cima da calçada do outro posto. Então tem que ter uma raio de curvatura maior para que ele consiga fazer as curvas de uma vez só.
Isso daí é a regulamentação da prefeitura. A prefeitura é que tem que olhar esse negócio aqui e cortar ali a guia de tal forma que o ônibus consiga entrar. Um veículo longo, né, um ônibus, por exemplo, ele tem 3,20 metros, então qualquer espaço de 3,20 metros ele consegue passar por reto. Agora, se for numa curva, ele precisa de 5,60 metros, porque ele ocupa essa largura para conseguir fazer uma curva. É isso, nem todos os engenheiros sabem disso, porque nas escolas de engenharia não tem essa cadeira. Então, olha só, né, os vários raios necessários, né, e aí justifico por que eu tenho 3,20 metros na reta e 5,60 metros na curva. Aí eu pego um veículo tipo reboque, né? Esse veículo chamado bitrem, né, que tem duas carrocerias independentes, veja só o que ele precisa. Na reta ele consegue caminhar com 2,60 metros. Tranquilo, passa direto. Agora, na curva, ele vai precisar de 5 metros para conseguir fazer uma curva de largura. Então, esse caminhão, carretas e esses bitrens, são muito poucas ruas que a gente consegue permitir que ele passe. Via arterial tem outras características, não vou entrar em detalhe, porque no CD tem tudo isso. Essa é a arterial primária, onde ainda na arterial primária, ainda eu tenho intersecções, faixa de pedestre e semáforo também. Agora, na via tá difícil, né? Então, para quem gosta, né, tem outros detalhes. Na via expressa secundária, eu já não tenho intersecção com via local. Então, ou eu bloqueio, não deixo chegar, ou eu faço um viaduto, ou eu faço um buraco, passa por baixo. Nem com a local, nem com a arterial. Agora, alguma arterial importante, de baixo volume, eu posso permitir o cruzamento com a expressa secundária. E essa é a expressa primária, onde não tem ponto de ônibus, tá? Você não pode nem dar uma paradinha para descer a sua tia, não, entendeu? Tem que ter uma via marginal e não tem nenhum cruzamento, nada, nem pedestre, nem coletora, nem arterial, nem via local. Isso chama-se via expressa primária. Aqui eles fazem a via expressa e entram de cruzamento. É que já existia a escola antes daquela via ser transformada em via expressa. Entendeu? Então, pelo direito lá dos escolares, então, você não pode, vai impedir que os escolares atravessem a via expressa. E está dentro do condomínio, né? Então eu tenho ali as vagas dentro, coisa e tal. Também tem regulamentação de velocidade, via de acesso, via de circulação, dentro do prédio do seu condomínio. Não é como as pessoas pensam. O problema é que todo mundo gosta de dar palpite, né? Então, por exemplo, aqui a prefeitura de Atibaia diz, olha, a via tem que ter 10,5 metros, quer dizer, 3,5 metros, 3,5 metros, 3 metros. O ônibus não passa em 3,5 metros, sinto muito. Né? O ônibus não consegue passar, mas é a regulamentação municipal, entendeu? Aí fazem rua, fica todo mundo abalroando, se bater uma no outro, e tudo bem, entendeu? E tem lei federal, que não é isso. Isso é de Alagoas mesmo, tipo de defeito. Se bem que ciclovia tem barreira, tá vendo? Eles não colocam a ciclovia aqui no leito que está carroçado. E os pedestres também estão proteção de barreira também. Então, isso é um pouco melhor. Isso naquela ponte famosa, né? Penedo. Isso é em Belém também, um monte de números. 3 metros, entendeu? Então aqui, ó, nem carro anda em 3 metros. 3,5 metros com o carro andar tranquilamente. Não, lá 3 metros, tudo bem, nas 3 faixas aí. Então não é à toa que está toda hora batendo o carro não. Isso daqui é São Paulo, né? Eu tenho também aqui, é Foz do Iguaçu, né? E aqui tem 2,5 metros, gente. Sabe, 2,5 metros. O carro nem parado ele consegue entrar naquela faixa.
Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Não quer que existe regulamentação federal, por que a prefeitura tem que se meter o bico nessas coisas menores? Mas se tem lei municipal, eu tenho que obedecer. Né? Então, veja só. O veículo, oficialmente, ele tem 2,60 m. Só que 2,60 m não consegue trafegar, porque como o caminhão, como o baú, né, tem 2,60 m, o espelho retrovisor ele tem que ficar mais longe do que o baú, senão o retrovisor não deixa você olhar o retrovisor. Então, considerando 40 centímetros que o retrovisor avança, eu preciso de 3,40 m. Isso para ele entrar devagarzinho, assim, sem raspar nas paredes, né? Então, na minha indústria, vou fazer uma entrada para caminhão. Quanto que eu preciso? 3,40 m. As paredes vão estar tudo riscadas porque o motorista não consegue andar direitinho, milimetricamente, naqueles 3,40 m. Tá certo? O que eles fazem? 2,60 m, que é o padrão brasileiro. Ridículo. Aquilo é o veículo parado. Agora, o veículo em movimento, ele precisa de uma largura maior. Precisa ter uma folga entre um e outro. Né? Então, esse tipo de coisa acontece muito por erro. Então, na mesma direção, eu preciso 60 centímetros de espelho a espelho. E a via tem que ter 4 metros de largura, o caminhão conseguir trafegar em segurança a 100 km por hora. A 100 km por hora, o motorista vai tentando se equilibrar no meio das faixas. Então, tem um pequeno desvio natural na operação do caminhão. Aqui, ó, 2 vias. Né? Em 2 vias, aqui, quem que é o culpado disso daqui? É a via. A via, né? Essa coisa não comporta 2 veículos. O erro está na via, não é do motorista que quis entrar. Então, é muito comum esse tipo de acidente, né, acontecer em sentido contrário. Agora, aqui tem uma fotografia. Está vendo? O policial, né, o policial perto acredita que o motorista da carreta tenha dormido ao volante. Ó, vocês estão vendo pela fotografia que entre a faixa e o mato não cabe o caminhão não cabe, o 2,60 que é de roda a roda não cabe na faixa. Então, nessa rodovia tem que bater mesmo. O milagre é não bater, aí tem que bater mesmo, no sentido contrário. O policial rodoviário ainda está mal informado, deveria receber aula sobre isso, né? Então, eu preciso ter 1,20 m, né, quando é sentido contrário. Nós temos muita deficiência nos cursos de engenharia. Não conheço os cursos de engenharia aqui da Unigran Rio, e se eu estiver falando mal, desculpe, não é intencional. Tá? Então, por exemplo, né, como é que eu vou projetar uma curva? Então, um veículo caro, vamos dizer, em faixa de 3,5 m, 3,5 m, 3,5 m. Só que na curva, ele vai precisar de 5 metros de largura numa curva. Então tem que ter um negócio chamado de sobrelargura nas curvas, para evitar esse tipo de coisa, tá vendo? Não tem sobrelargura. Então o ônibus, a frente faz um trajeto, e a roda de trás faz outro trajeto pequeno. Você tem que ter uma faixa de 9, vai por ali. Aqui é outro exemplo que costuma acontecer. Isso é erro da prefeitura, tá? Que não sinalizou adequadamente, não pintou aquela faixa. É assim que é por aqui que o ônibus tem que entrar, é por aqui que o carro tem que entrar. Então não foi feito esse tipo de coisa. E existem problemas de geometria difíceis de resolver, por quê? Na reta passa 3,5 m, na curva eu não posso manter o 3,5 m, tem que aumentar. Mas como é que eu faço esse aumento? Então vamos supor que eu tenho que ter 4,5 m. Se eu alinho por aqui, numa via que tem apenas 3 faixas, uma via pequena, né? Aqui eu alinhei, aqui eu tenho 3,5 m, aqui eu tenho 4 metros, então já avancei 1 metro para lá. Essa já avançou 2 metros para lá, e essa avançou 3 metros para lá. Então você está vendo, esse carro aí, coitado, vai ter que fazer uma curva para entrar no trajeto. Então esse problema
do ponto de vista de geometria, é difícil de resolver. Tentem resolver. Fora que, no aspecto de segurança, né, um carro na reta só tem duas forças, para frente e para trás. A força de impulsionamento no motor e a força de resistência do atrito da roda e do vidro. Na curva, o carro ele tem um movimento centrífugo, onde o carro, a suspensão e tudo mais, se inclina e as pessoas também ficam inclinadas, ou ficam se segurando ali em algum lugar, porque na curva o carro tem a tendência de jogar para fora. Isso é um efeito dinâmico, muito simples de ser calculado. Então, qual é a reta que permite que eu saia desse estado e paulatinamente, numa progressão linear, eu consigo chegar nesse estado onde a força centrífuga vai aumentando linearmente? É uma curva chamada clotoide. É uma espiral logarítmica. Ainda bem que um estudante do Rio de Janeiro foi ganhar o prêmio lá na Coreia de matemática. Antes eu falei assim, nós não temos no Brasil alguém que consiga resolver esse problema da clotoide. Agora eu posso dizer que temos. Pelo menos um nós temos aí. Vamos chamar ele para ajudar a gente a destrinchar o problema dessa exponencial logarítmica chamada clotoide. Gente, eu não consigo entrar no acordo. Será que não é pilha fraca, não? Vamos lá. Então, a prefeitura, nos novos do loteamento, devia levar isso em consideração e a via arterial, a via coletora, a via local, fazer essa inclinação, declividade, raio mínimo, coisa e tal, de tal forma que os caminhões de gás, etc., e o ônibus, né, escolar, coisa e tal, não tenha mais dificuldade. Então, tudo bem, a situação está tudo, não tem dinheiro, coisa e tal, mas os novos loteamentos poderiam seguir essa legislação. O que faz foi a legislação, mas os novos não poderiam fazer isso. Agora, poderia também, né, com um pouco de boa vontade, mexer nos existentes, fazer um projeto adaptativo onde a gente elimine determinados pontos críticos, tornando aquilo mais saudável. Então, por exemplo, sabe, daqui é fracasso da prefeitura, colocar uma valeta de águas fluviais, né, tão funda que o olho está sempre batendo aí, ó. Eu acho assim, hein? Né, então, esse tipo de coisa, né, e eu tive o cuidado. Eu tive o cuidado de, nesse caso particular, que fica ali na rua Maria Figueiredo, né? Maria Figueiredo com a Tutóia, eu fui até lá e eu descobri que a via tem boca de lobo, então a água que vem de lá entra aqui. E essa rua que é Maria Figueiredo também tem duas bocas de lobo. Então, essa valeta nunca é utilizada. Então, a prefeitura construiu, gastou dinheiro por uma coisa absolutamente desnecessária e que está causando problema a todos eles que passam por lá. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Na calçada também nós temos uma série de regulamentação de uso de calçada. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente toda calçada precisa ter 4 faixas. Uma faixa de segurança, uma faixa de serviço, o passeio, onde anda as pessoas, e uma faixa de acesso. Então a calçada tem 4 faixas necessariamente, tá? E aí a faixa de segurança é aquela faixa onde você não pode ficar parado, bobeando, porque os retrovisores dos carros vêm batendo. Muita gente, né, arranca a orelha das pessoas porque o carro passa depressa. Alguns têm cabeça dura, quebra o espelho retrovisor, entendeu? Então, faixa de segurança de 60 centímetros da borda aqui do meio-fio até aquele local. Se possível, com algum elemento, né, diferencial como aquele ali. Vai ser difícil, né? Aquilo que se você querer fazer isso.
Faixa de serviço, é para colocar caixa de correio, plantar árvore, colocar banca de jornal e tudo mais, tá? Passeio é onde as pessoas podem descansar, andar cachorro, com uma criança, cadeirante e tudo mais. Pela norma brasileira, a faixa do passeio tem que ter pelo menos 1,20 m de largura, né, para que os cadeirantes consigam passar. Pega a lei. Faixa de acesso é aquela faixazinha, né, que serve para compatibilizar a inclinação da calçada com a inclinação do terreno, né. Mas também não vou entrar muito nesse detalhe aí. Nível de serviço, né, se define, né, pela quantidade de pessoas que transitam os níveis de serviço, as exigências de segurança. Então é bom que se estude isso também, os níveis de serviço. Está tudo regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro. Norma brasileira de acessibilidade, né, 9050, tudo bem, está aí, acessem. Isso não tem. Nos Estados Unidos, aqui é uma foto lá de Nova York, toda obra precisa ter essa proteção para pedestre, é obrigatório esse tipo de coisa, tá? Aqui no Brasil não é obrigatório, então eu faço a reforma e o passeio que se dane, entendeu? Então isso aqui é obrigatório, tem que ter uma certa capacidade de resistir a esses esforços todos. E isso é o exemplo de um caso no Brasil. Eu fiquei abismado, quando eu estava andando lá, parei o carro, estacionei para tirar essa fotografia. Lá no Colégio São Luís, fizeram uma passarela, porque estavam reformando o prédio, e fizeram essa passarela. São casos muito raros o que acontece aqui no Brasil, na Rua Luiz Coelho, tá? Tá aí bonitinho, com pano, cortina, para evitar que o respingo, né, caia nas pessoas. Olha que bonitinho. Não tem lei, mas tem algumas construtoras. Isso aqui outro dia, foi essa semana passada, no Tatuapé, eu estava andando ali, eles estavam pintando o prédio. E aí os carros tudo com a capinha, mas o que é isso? Os carros tudo sindicatos. Eu queria perguntar, quem colocou? A firma da pintura encapsulou todos os carros que estavam na rua. Eu venho começar a ver o respingo de tinta em cima do carro. Olha que coisa interessante, né? Olha aí, os carros tudo de capinha aí, ó. Estacionou, estão funcionando. Eu não quero comentar porque já estou com 48 minutos. Mas eu fui perguntar, por que aquele não tem? Vocês colocaram em todo aquele não, né? Não, era do pedreiro da obra, o pedreiro da obra. Não, no seu não, você se vira. Aqui não é lugar para estacionar, vai estacionar lá longe. Vem de ônibus, né? É mais saudável, entendeu? Era do pedreiro da obra que ele estacionou ali na rua. Mas vocês já viram isso em algum lugar? Capinha, a firma de pintura colocou capinha em todos os carros na rua. Isso fica na rua tal, tem até endereço e tudo mais registrado aí. Guia rebaixada, né? A prefeitura usa como padrão a guia rebaixada para dizer, ó, aqui pode estacionar, depois tem que deixar uma vaga para o carro poder entrar na guia rebaixada e no portão. Esse é o critério da prefeitura. O rebaixo da guia é na largura do portão e a faixa é na largura da guia rebaixada. Isso é ridículo, gente. Porque o carro para entrar de uma vez só, porque quando chegou, ele não pode ficar ali tentando, vai, vem, para entrar no portão da sua casa. Isso é ridículo, né? Então, ele vem num lance só, entra direto. Então, a guia rebaixada só vem até aqui, entretanto, tem que ter um espaço maior para que o veículo consiga entrar tranquilamente na entrada. Outra coisa que costuma ter, a prefeitura não faz nenhuma exigência com relação à rampa de saída do condomínio. Então o carro vem, ele não está enxergando o cachorrinho, a criança aqui na calçada. Então tem muito atropelamento na calçada, porque o motorista não estava enxergando. Então, alguma prefeitura tem uma regulamentação dizendo patamar de visibilidade, 5 metros, né, na horizontal, para que o motorista suba a rampa e aqui ele consiga ver se tem animais pequenos na pista e conseguir avançar a calçada. A questão da visibilidade também, eu vou sair, né, aqui ó, tem um jardim, tem um muro, eu não consigo saber se alguém vem vindo por aqui. Agora aqui nós temos um champ no muro, o motorista consegue enxergar se tem alguém ali também. Na hora de sair também, tá vendo? Eu preciso ter uma largura maior, senão eu estou olhando para cá e o carro está indo para lá, já está batendo nesse carro aí. Certo? Então isso também deveria ser regulamentado pela prefeitura.
Outra questão são as bocas de lobo. As bocas de lobo, em todo cruzamento tem que ter faixa, e a faixa do pedestre, antes tem que colocar uma boca de lobo para evitar essa inundação toda da água da chuva. Aqui tem um exemplo que tem a boca de lobo, mas ela foi colocada depois da faixa. Então a água vem, inunda a faixa, o pedestre molha o pé e depois que a água entra. Então essa boca de lobo tem que estar antes da faixa. Esse é um cruzamento totalmente seguro, com faixa de pedestre, linha de retenção. Às vezes tem faixa de pedestre, mas não tem linha de retenção, então o motorista acaba invadindo. Né? É proibido avançar essa linha de retenção, tem medidas, tudo isso está regulamentado em norma. É só baixar. Responsabilidade do Estado. Dizem que 75% dos acidentes é causado pelo motorista, mas ninguém apurou se a estrada induziu o motorista à falha. Se a estrada induziu, facilitou que o motorista ficasse distraído. É uma placa de propaganda na beira de que legal, vamos lançar um novo condomínio. E o cara se distrai lendo. O telefone que eu vou chegando lá no sítio, eu vou telefonar. Então, isso não está olhando para a estrada. Então, isso tem que ser muito bem visto. Então, são várias as causas de distração, pneu careca, poça d'água, neblina, graxa, dormir violante, grão de areia, grão de soja, né? Curva que não tem aviso, né? Então essas situações são difíceis de evitar. Tem mulher que seca, fica secando o esmalte, né? Não, eu posso mostrar o artigo, não é ideia minha, eu peguei em algum lugar isso. Então, e já que a gente não consegue evitar a causa, né, e o efeito sempre é veículo desgovernado, a gente pode evitar a consequência do veículo desgovernado. Porque geralmente o que mata não é a causa, o que mata é o veículo desgovernado. Se conseguir controlar, eu não mato ninguém. Então esse que é o grande segredo. Né? Então, quantos dias me terá? Todo dia alguém é lançado lá da posta assim, no carro bateu, um ônibus bateu na mulher, coitada, no carro dela, e ela foi lançada na Bahia. Aqui é o caso do transporte, propósito, né? Caiu o ônibus ali, coisa e tal, mal escândalo e coisa e tal. Né? Aqui é o caso de Itaguaí, mesmo caso, o ônibus caiu, tombou lá, tomou um monte de gente. Esse é o caso de Muriaé, o ônibus lá que vinha, não sei de onde, no Novo Horizonte, capotou e caiu, e morreu um monte de gente afogada. As pessoas não morreram no capotamento, morreram afogadas dentro do rio, estavam dormindo. E esse é o de Muriaé ainda, e tem aqui o acidente do Penha, né, que caiu numa ribanceira, e aí ficou de ponta cabeça. Esse é o ônibus normal, o primeiro andar, segundo andar, e esse é o segundo andar totalmente sem. Então quem estava lá em cima no segundo andar, morreram todos, esmagados. O ônibus caiu de ponta cabeça. O que tem que ser feito? Será que tem que ter um Santo Antônio, uma barra aqui em cima, para evitar que quando ele capotasse ele não esmagasse as pessoas? Não sei se o problema está no ônibus, se está na via, né? Mas temos que discutir isso daí. Essas mortes, como disse o governador de Rota, poderiam ser evitadas. Então, por exemplo, a ponte de Niterói foi construída na década de 70, naquela época, segurança, ninguém discutia isso. Então, não tem acostamento, é ridículo isso. Como é que não tem acostamento? Nem pelo volume tem que ter acostamento. A esquerda e a direita não tem acostamento. Não tem via onde eu possa trocar o pneu, encostar e botar o pneu. Então, essa tem que ser modernizada, tem que fazer um upgrade, né? Fazer uma atualização da ponte de Niterói. Ninguém está falando isso. Nem falando estão. Se pelo menos estivesse falando, tinha uma esperança disso aqui, né? O do Brigadeiro Propósito lá, gente, ó, é só uma gradezinha, tá certo? Rompeu uma das barreiras. Isso aqui está na reportagem, gente. Aquilo não é barreira, é uma gradezinha, ridículo isso, tá certo? Olha o que aconteceu. Ali, no Itaguaí, mesma coisa, tá?
a imprensa fala que rompeu, mas é uma gradezinha, gente, isso aqui não segura nem carroça, né? Não segura nem carroça, gente, está errado isso aí, o viaduto é que está errado, né? Esse no Muriaé também, ó, tá vendo? Essa gradezinha não segura nada, tem que consertar logo esse negócio aí. E até hoje o buraco está lá. Ah, foram consertar e foram atropelados. Isso aqui é em Duque de Caxias, peguei no Google, tá vendo? Nós temos viaduto a 25 de agosto, né? Como que chama? Tá, Centenário. Tá vendo? Ele tem uma barreira, tá vendo? Então, se um veículo desse fica desgovernado, ele bate na barreira e ele não atropela nem o pedestre e nem cai de cima do viaduto. Esse é certinho. Então não está tudo errado, tem muita coisa certa mesmo aqui em Duque de Caxias, tá? Então, olha. Nós temos que fazer uma CPI e ver quem é que licitou, né? Quem é que fez a licitação daquele viaduto, que erraram, entendeu? Erraram e deu certo. Ok? Então a barreira, olha, você pode ver pelas marcas, esse veículo, se não tivesse a barreira, teria invadido e teria chocado com o veículo em sentido contrário, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, né, também igual, tá vendo? Marcas de um veículo que chocou. Eu não consigo ter uma fotografia de um veículo batido onde tem barreira, porque não acontece acidente, entendeu? O veículo bate, ele volta para cá e continua, entendeu? Por quê? Essa barreira, ela foi feita para isso, ela tem a propriedade, o veículo bate, a barreira devolve o veículo para a pista, entendeu? Essa é a finalidade. Pode ficar por isso. Mas aqui só tem 68 centímetros de altura, tá? Em Itaipu, a gente tem aqueles patamares de 105 metros de altura e a gente subia, descia e pulava igual cabrita naqueles andaimes e nunca eu escorreguei e nem caí de um andaime desse. É por isso que todos nós engenheiros de segurança, entendeu? Agora, se eu cair aqui, realmente eu vou ter que me aposentar, né? Então, está vendo? Quando o ângulo de impacto é pequeno, a própria guia consegue segurar o veículo. Agora, quando o ângulo é maior, a roda sobe, ela tem essa propriedade, essa barreira. Chama-se barreira New Jersey, é uma barreira especial que foi pesquisada, está vendo? E aí, quando o veículo bate, a barreira devolve, mesmo em curva, ele consegue devolver. Então, isso é calculado, calcula a energia cinética do veículo, calcula a força centrífuga dele, a massa do veículo, mais a velocidade máxima e o raio da curva, que eu consigo calcular pela força da energia cinética. Então, qual é o tamanho dessa barreira? Eu calculo tranquilamente na ponta do lado. Tá? É feito de concreto, armado e tudo mais. Isso não é defeito, gente. Na internet um monte de filme vendendo isso não é defeito, é um enfeite que se coloca elemento de sinalização e não de segurança. Não é segurança que não segura, se um veículo encostar aqui, ele leva junto. Tá? Então, cuidado para não cair nesse ponto do vigário, tá? Isso não é defesa. Então, a defesa New Jersey, que é o padrão brasileiro, ele é calculado, coisa e tal, tem uma série de especificação técnica, tá vendo? É cheia de armadura e a armadura é chumbada no asfalto. Então, se um caminhão enorme de 40 toneladas bater aqui, ele não consegue derrubar a barreira, tá? Ó, e quando é em viaduto, a barreira tem um ferrinho, tem um ferrinho que fica incorporado na estrutura do viaduto, tá? É assim que se faz a região. Então, com isso, tá vendo? Eu fico tranquilo, eu posso correr aqui, que não acontece nada, né? O veículo aqui não vai, pode esse, né? Esse bater nesse, mas esse bater nesse não vai acontecer. Ó, isso não aconteceria se tivesse uma barreira nesse ponto aqui, né?
E também não aconteceria hoje, o cometa não cairia na ribanceira se tivesse uma barreira aqui. Esse daqui é o Brigadeiro Tropósito. Se tivesse a barreira, isso não teria acontecido, gente. Né? Então tem que acionar o Ministério Público, os alunos de direito foram embora. Nós temos que acionar o Ministério Público e obrigar a Prefeitura, não é por pedir castigo, né? Então nós temos que obrigar a Prefeitura a fazer a barreira. E assim, porque a gente tem uma série de exemplos, está tudo aqui no CD, que vocês vão poder visualizar. O meu tempo, eu estou com 61 minutos, né? Ponto de ônibus, está vendo? Eu posso evitar esse tipo de acidente. Eu estou perdendo um bom tempo com esse controle aqui. Ó, tá vendo? Esse tipo, ó, gente morta no chão, tá vendo? O ônibus invadir pontos de ônibus, gente. Tá? Isso é inadmissível. Isso é vergonhoso, é um erro banal, certo? Então, eu posso perfeitamente, tá vendo? Colocar barreira no ponto de ônibus, né? Para que os veículos não atinjam os passageiros que estão esperando o ônibus lá. Tá vendo? Mas em São Paulo é ridículo, né? A prefeitura lançou um novo modelo de abrigo de ponto de ônibus. O teto é de vidro. Então, bate sol e os passageiros esperam aqui na sombra do muro. É ridículo isso, gente. Estamos gozando na nossa cara. Pode uma coisa. Agora eu sou o prefeito aqui. Então vamos fazer tudo diferente? Os caras inventam as coisas desse tipo. E ninguém reclama. Tudo bem. Aí foram lá, colaram uma folha de papel em cima, o sol não passar. Resolvi, já colocaram o papel e contrataram uma empresa para toda semana colocar um papel novo ali. O teto é de vidro, entendeu? High-tech, coisa e tal. Não sou eu que estou dizendo, é o jornal. Então, quando tem uma torre, aqui tudo bem, é um poste só. Agora aqui é uma torre, então o bairro todo ficou sem luz durante vários dias, né? Então eu posso colocar uma defesa, né? Nas passarelas também, tem critérios técnicos para isso, né? E aí, eles dizem o seguinte, tá vendo? Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a construção ou reaberta após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizado. Gente, é uma lei federal dizendo isso. Fizeram a roda tudo quanto é gente, nem sinalizaram, tudo cheio de buraco, e o prefeito está liberando para o trânsito. Não pode, isso é crime, tem que botar na cadeia um cara como esse. Então tem aqui uma série de recomendações, né? Da questão ecológica, só vou pedir, eu estou com 64 minutos, o prazo era 60, mas aqui ó, é a rodovia dos imigrantes, esse é o último exemplo, né? Para mostrar que é a rodovia mais ecológica do mundo, nem na Europa você tem isso. Tá? Isso foi feito na década de 70, eu participei desse projeto, e esse viaduto BR-19, em cima do rio Cubatão, ele tem 70 metros de altura entre o tabuleiro e o rio. Por quê? Nem o barulho dos caminhões vai atrapalhar a soneca da onça que está aqui. E o macaco que mora aqui em cima, ele vem aqui beber água aqui no rio Cubatão, né? Aí a onça que está aqui vai paquerar a onça que mora lá no alto da serra. Então a ecologia está totalmente preservada. Não havia nem o IBAMA, só nasceu em 1980. Então antes do IBAMA a gente já fez. É a única do mundo que é totalmente ecológica. Vem gente de universidades da Alemanha ver como é que foi isso, como é que foi feito. Fizeram uma grande curva. Naquela época não havia método construtivo, então gastou muita madeira, né? Foi feito um grande desflorestamento para poder fazer esse cimbamento todo. Mas, naquela época, vamos fazer imigrante ecológico e vamos desativar a Anchieta, porque a Anchieta é tudinho em cima da terra. Então, a tartaruga não consegue atravessar, o macaco também não consegue, a onça também não. Então, a ideia era desativar a Anchieta, mas não desativar, tá? Então, o mais absurdo é hoje, estão construindo o Rodoanel, né? E a justiça
determinou, né, o direito dos moradores que moravam antes do Rodoanel, que está fazendo muito barulho. Então a justiça falou, então fazer um muro para bloquear o barulho lá. Então a justiça determinou, lá em São Paulo, né, que haja muro de 6 metros de altura para o barulho dos carros não atrapalhar os setores dos moradores. Eu não ando nesse trecho do Rodoanel. Porque se acontecer uma batida de um incêndio, não tem como o corpo de bombeiros chegar até aquele local. Não tem como baixar um helicóptero no meio da estrada. Não tem largura suficiente. E os feridos que são cisaídos de incêndio não tem como retirar lá nem de helicóptero, nem de mar. Isso é uma coisa muito séria que está acontecendo lá em São Paulo, pode ser o caso. E vai acontecer, isso é jurisprudência, tá? Então o pessoal do direito sabe disso, entendeu? Uma vez aprovado por um juiz, vira jurisprudência e todo mundo começa a repetir essa loucura aqui, gente. As placas de rua é uma zona, tá vendo? Existe um padrão mundial sobre as placas de sinalização, norma, coisa e tal. Inclusive na frente de escola, né, a norma recomenda que se use paralelepípedo na frente de escola. Por quê? O paralelepípedo, ele diminui, é desconfortável correr em cima do paralelepípedo. Tá? Então a norma vai fazer isso. Por que existe placa verde, amarela, vermelha e azul? Por quê? Tá, desculpe, eu estou com 7 minutos para estourar. Porque usa-se a neurolinguística. Vocês já ouviram falar de neurolinguística? Eu vou fazer um pequeno exercício. Esse é o exercício clássico da neurolinguística. Programação neurolinguística. Eu posso programar os meus neurônios para determinadas finalidades. Então, se eu perguntar para vocês, nessa tela, quantas peças tem peças quadradas, triangulares, redondas, azuis, etc., quantas peças tem? Vocês vão ter dificuldade de contar quantas são. É capaz de contar 2 vezes a mesma peça. Mas se eu aplicar neurolinguística e falar para vocês assim, gente, quantas peças azuis, ao ouvir a palavra azul, vocês se programaram, não enxergam as outras coisas, só enxergam as azuis. E vão perceber que tem 5 azuis, 5 azuis, 5 azuis e 5 azuis em linha. Tem 20 pedras azuis. Isso chama-se programação neurolinguística. Na década de 50, sabiam disso, os especialistas em trânsito, e aí a placa tem que responder certas dúvidas que o pedestre tem na rua. Então, quais são as dúvidas? Para tirar do que mentira, para só para, né? Onde sou? Né? E são 3 perguntas básicas no meio da rua. As placas verdes procuram responder a pergunta para que lado devo ir. Então, as placas verdes obrigatoriamente tem que ter uma certa para lá, em frente, para a esquerda. São as placas de orientação, de direção. As placas. Então, aqui na chegada, talvez eu peguei no Google, né, a entrada aqui para linha vermelha, etc. Tem placas verdes, bonitinha, completinha, beleza, né? Está seguindo o padrão internacional. Onde estou? Ah, está no quilômetro 16. Azul. Onde estou? Azul, né? Onde estou? Estou na parada de Lucas, é azul aí, ó. Beleza, então é a placa de localização. Onde estou? Estou na janela, estou na Envie, né? Então, estou aqui, né? Onde estou? Estou na altura do número 1660. Estou na Unigran Rio, né? Então, onde estou? Estou na Unigran Rio. Até a placa de propaganda na Unigran Rio é em azul. Mãe, vem me buscar. Então, gente, essas cores são padronizadas pelo padrão Mansell, tá? O amarelo é amarelo, o vermelho é amarelo. Se você andar por aí, você vai ver que o amarelo é meio cor de rosa e tudo mais. Desculpe, avancei de 9 minutos e 30 segundos. Convido agora os nossos debatedores. Eu vou ficar à frente para começar as perguntas também que virão do fundo. Eu já gostaria de agradecer a brilhante aula do professor, né? Acho que todos nós aprendemos muito. Os não engenheiros também, né? Os engenheiros aprenderam e nós também um pouquinho com o professor.
O professor falava da via ecologicamente construída, né? Dizer que o macaco agora faz lá beber água, tem problema, quer dizer, o macaco atropelado ele não morre mais, ele morre de hepatite bebendo água do rio Cubatão, né? Atropelado ele está salvo. Primeiro agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Rotary Club, né? O professor Odi, como ex-aluno aqui da Unigran Rio, né? Fiz a minha graduação aqui em Direito também. E após aqui a graduação, concluí o mestrado e agora concluí o doutorado. E é um prazer retornar aqui agora do outro lado, né? Quando eu sentava também desse lado, eu não imaginava se algum dia eu estaria do lado de cá, né? Então, para mim isso aqui também é uma realização pessoal, poder estar aqui hoje participando desse evento, né, com vocês. Hoje, além da atividade docente, além de trabalhar como professor, eu estou há 10 anos aqui no Duque de Caxias como presidente da Junta de Recursos de Infrações de Trânsito, né? Fui secretário da Junta há alguns anos e no atual mandato do prefeito Alexandre Cardoso estou como presidente da Junta. E eu trouxe alguns números aqui rapidamente, sem alongar, mas só para que a gente perceba como é essa questão da educação e das infrações de trânsito. No ano passado, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, né, nós protocolamos lá na Junta de Recursos um total de 3.614 recursos de multa, né? Desses recursos, 1.425 foram recursos de defesa prévia e 1.679 foram transferências de pontuação, onde alguém está na condução do veículo, mas não é o proprietário do veículo, então ele indica o real condutor, né? Dessas infrações, desse total de multas aí que foram analisadas, nós tivemos um deferimento de defesas prévias de 427 e de cancelamento de 56. Aproximadamente 500 multas foram canceladas desses 3.000 processos, né? Isso reflete muito do que foi dito aqui hoje, né? Eu estou mais do que convencido que o processo vem da educação, né? A gente pode perceber pela fala do professor que uma série de conceitos de física, né, de matemática, de engenharia foram utilizados para abordar o assunto, para explicar o assunto. Nós teríamos total condição de, numa escola, no ensino secundário, no ensino fundamental, já ter a disciplina de educação de trânsito, como o próprio Código de Trânsito faz a propositura, né? Mas realmente a gente não sabe ainda por que isso não acontece, né? Existem alguns casos já, mas sem dúvida nenhuma, se isso começasse pelo processo de educação, já na base, né? Não agora, porque esse efeito aqui é o efeito do poder de polícia, né? Como a gente brincava, conversava com o senhor Odi, a capinha do carro ali certamente não foi porque o dono da empresa estava muito preocupado com o carro do outro, é porque ele já deve ter pago algumas indenizações por ter pintado o carro das pessoas, né? Então, por força das indenizações que ele já deve ter sido obrigado a pagar, ele agora encapa os carros, né? E o pintor aproveitou ali também para dar uma tinta no carro dele, que ele devia estar precisando de uma ajuda, ele já botou embaixo para dar uma mão no carro dele. Mas, tudo, depois que a gente passa pela universidade, tudo vira pesquisa, tudo vira interesse, né? E trabalhar com esses números, se a gente souber dar uma aplicação para eles, se tiver a intenção de dar uma aplicação, se torna bem interessante. E aí eu fui pesquisar e trabalhar em cima dessas multas, tentar levantar um relatório que pudesse me dar essas informações mais detalhadas, por que do cancelamento desses autos de infração, né? Primeiro, os recursos que a gente recebe, o guarda está sempre errado, né? A gente nunca estaciona o carro em cima da calçada, a gente nunca avança o sinal, né? Tudo que a gente faz é muito rapidinho, né? Eu vou ali no Unigran Rio rapidinho fazer uma palestra, então eu vou parar o meu carro aqui em cima da calçada porque eu vou rapidinho, né? E quando eu volto, o meu carro está rebocado, a culpa é da prefeitura, né? Que não tem como. Não tem paciência. Eu teria, afinal de contas, para trabalhar em um projeto de educação de trânsito. A prefeitura tinha que entender que eu preciso parar o meu carro aqui um instantinho em cima da calçada, né? Mas a maioria desses autos de infração que
incidem sobre eles o cancelamento, são detalhes técnicos, né, que aí o direito entra nessa conversa, que não são observados pelos próprios agentes. Determinadas multas, por exemplo, uma que depois que eu tive filho fiquei mais atento com essa questão, que é sobre o transporte de crianças, né? Sem a utilização do equipamento, da cadeirinha, né? Quantas vezes eu ouvi em casa, inclusive, né? E você vai rapidinho ali na padaria, não tem perigo, bota no banco, não tem que pegar a cadeirinha, trocar o carro, não, bota rapidinho, você só vai ali na esquina. E é nessa de ali na esquina que, como o professor disse, né? Nessa hora do descuido que os acidentes acontecem. Então, 60%, por exemplo, dessas multas foram canceladas ao longo desse tempo, né? E por que elas foram canceladas? Porque o guarda não observou a necessidade de preenchimento correto do campo de observação. Ele precisa indicar qual é o tipo de infração que está sendo praticada. Então, informações do tipo, a gente não constatou no momento da abordagem se a criança estava com o bebê conforto. Ele não observou se a cadeirinha era adequada ou se era uma cadeirinha irregular. Como ele não motiva isso no auto de infração, quando isso bate na junta de recursos, né, nós somos obrigados a cancelar. Quer dizer, em vários momentos o que a gente tem é a população utilizando do erro do agente para fugir da penalidade, né? E como a gente comentava, esse tipo de educação do poder de polícia, que é o que a gente tem hoje, é a educação do bolso. É a educação que, como vai mexer no meu bolso, então eu não vou fazer, né? Um familiar essa semana comentava comigo, fui no centro do Rio, entrei na Presidente Vargas e levei uma multa porque trafegava na faixa do BRT. Tá bom, e aí? Não tem, já que você trabalha com isso, não tem um jeitinho para você fazer um recurso para mim, para a gente ver se não tem um erro no auto de infração que possa cancelar essa multa? Não, você tem que pagar a multa e você trafegou numa faixa que não é sua. É isso, né? Mas não tem uma falha aí no sistema? Tem, a gente sabe que tem, o relatório está aqui, né? Mas a cultura é essa, né? Como mexeu no bolso, então o Estado é que está errado, não sou eu que pratico a infração irregular. O Estado é que está errado, né? Então, eu estou mais do que convencido que isso passa por um processo de educação, sem dúvida nenhuma, né? E como eu disse, a educação começa em casa, né? A educação que a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe, desses pequenos detalhes, né? O Benjamin disse, não, papai, não precisa botar a cadeira, não precisa sim. Não, mas eu passei no outro dia com a tia que tinha não botou. Não, então ela está errada. Quando ela fizer isso novamente, você diz para ela, tia, você está errado. Pega a cadeirinha do meu pai e fala, não vou. Né? Tem que ser fácil muitas vezes, né? Mas é um processo de educação, né? É necessário que seja feito isso. Então, apenas alguns detalhes para não alongar, né? Em função da abordagem do professor, né? Uma questão que me chamava a atenção, quando eu falava, era a questão da acessibilidade, né? Ainda não construímos vias, né? Pensando no cadeirante, pensando no deficiente visual, né? Há pouco tempo aqui na prefeitura peguei um projeto de um pedido de licenciamento de uma determinada obra e no momento fui abordado por um dos interessados na obra, isso complicou o meu projeto, eu só fiz perguntas básicas, né? Aonde que o cadeirante entra nesse empreendimento, né? Aonde é que fica o sinal e um sinal que tem um botão, né, para que alguém que necessita atravessar um cadeirante ou um deficiente visual, como é que ele vai acessar o shopping, né? Questões básicas, né? O projeto só tinha previsão de acesso para o veículo, não tinha previsão de acesso para o pedestre, né? Não tem morador em torno desse empreendimento, isso precisa ser observado. Eu estava colocando uma dificuldade no projeto dele, não, eu estava simplesmente me colocando na condição de usuário e pensando, como é que eu vou entrar nesse lugar nos anos depois, daqui a uns anos, se eu quiser frequentar, né? Mas a nossa interpretação para essas intervenções do Estado, elas são sempre negativas, né? Elas são sempre vistas sobre o aspecto do Estado repressor, né? E não desse Estado que é um Estado de polícia administrativa, né? Dos alunos do direito, né? Do poder de polícia preventivo, né? O exemplo tradicional é a blitz da polícia militar, né? É um exemplo típico do exercício da polícia administrativa, né? Que é a polícia preventiva. A gente, sem dúvida nenhuma,
Eu me lembro quando eu era criança, tinha aquele desenho do Pato Donald, né? Em um determinado episódio, quando o Pato Donald sentava no volante, ele se transformava, né? Então, assim, ele era aquele pato tranquilo, quando ele sentava no volante, ele se transformava, ele pegava o carro. Então, às vezes eu venho pela via atrasado, precisando me deslocar para dar aula de um lugar para o outro, e deparo com uma lei seca. Eu, na hora eu lembro, Pato Donald, calma, você está no controle, né? Porque, sem dúvida nenhuma, com essa vida agitada que a gente tem, né? Está o Estado outra vez aí, e o exercício é esse. Está o Estado aí para me multar, está o Estado aí para me fiscalizar, está o Estado para me... A leitura ela é inversa, né? Ainda bem que o Estado está ali, e com isso quantas vidas, né, estão sendo preservadas em função dessa atitude do Estado, né? E por último, né, aquela coisa que você demonstrava ali da colocação da ocupação com caçamba, que a gente tanto vê, né? Isso também necessita previamente de uma comunicação ao Estado, um pedido ao Estado, um alvará do Estado, né? O Estado precisa me autorizar para que eu possa fazer a ocupação da via. Mas na prática hoje o que a gente mais vê é a calçada sendo utilizada para estacionar carro, para colocar a caçamba de entulho, e o povo tendo que andar na rua. Quer dizer, a situação está invertida, né? Essa regra não foi criada para punir. Eu recebo muito recurso lá de estacionamento em cima de calçada, onde você diz assim, não tinha placa dizendo que não pode estacionar em cima de calçada. Mas não tem que ter placa de estacionar em cima de calçada, porque está escrito no Código de Trânsito que é proibido estacionar em cima da calçada, né? E toda vez que eu tenho vontade de estacionar o meu carro em cima da calçada, eu paro e penso assim, se eu tivesse vindo a pé, e eu tivesse que andar, e tivesse um carro na calçada, e eu tivesse que andar na rua, eu vou ser atropelado, quer dizer, a gente tem essa inversão. A calçada é do pedestre e a rua é do veículo, né? Mas quando nós estamos com o nosso veículo, né, a gente quer fazer uso do bem público, como dizia o professor, né? Na forma como a gente acha que a gente deve ir fazendo dentro da nossa casa. E o bem público é um bem de uso comum, a rua é um bem de uso comum, né? Todos nós temos o mesmo direito de utilizar a rua, pedestres na calçada e os veículos, né, no tráfego e nas ruas, né? Bom, passar a palavra para o outro professor, agradecer mais uma vez, né? Não vou me alongar em função do horário, mas estou muito satisfeito em estar aqui hoje, espero ter colaborado ali também e agradecer ao professor pela aula. Obrigado. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer também, é quase uma realização pessoal também estar aqui, e queria parabenizar a Unigran Rio e a Rotary pela escolha do tema, porque a mobilidade urbana é atualíssima. A gente tem uma lei, né, que obriga os municípios a executarem seu plano de mobilidade urbana, e eles têm que ser executados até o início do ano que vem, e muitos municípios nem iniciaram ainda. Então, quer dizer, eu dou parabéns porque é fundamental. Teve até um seminário há pouco tempo aqui em Caxias, e tiveram ao presente alguns estudantes aqui de arquitetura, e eu acho legal também essa questão ser multidisciplinar, porque a gente às vezes fica pensando assim, eu sou arquiteto, eu tenho que pensar na arquitetura, eu sou urbanista, eu sou advogado, eu sou engenheiro, e isso não tem nada a ver comigo. Vai ter a ver no momento que cada um de nós trafega, usa a rua, como ele disse, a rua é pública, e é impressionante o que você vê nas ruas, principalmente aqui da Baixada Fluminense. Quer dizer, pessoas que fazem pilares de varandas na calçada, porque acham que tem o direito daquela calçada, está em frente à casa deles e eles podem fazer isso. Então, mas para começar, eu não vou falar muito não, mas quando o professor Roberto falou sobre a Estrada da Seda, eu fiquei imaginando que maneiro, né? 2000 anos antes de Cristo, aquela estrada sendo aberta, gigantesca, chegando até a Turquia, quer dizer, levando a seda até a Turquia. E eu gostei muito do que ele falou, quer dizer, a estrada levou desenvolvimento. E então a gente tem que pensar na mobilidade urbana dessa maneira. Quando o trânsito, quando o tráfego permite, quando o veículo chega até algum lugar, ele está levando, de certa maneira, riqueza. Quando ele está parado em algum lugar, está emitindo gases, ele está gerando prejuízo, quer dizer, você não consegue nem levar as pessoas que vão trabalhar, quer dizer, falando de uma maneira básica, né? A pessoa precisa ir daqui para lá, precisa ganhar o dinheiro dela e está perdendo dinheiro, tempo de trabalho parado no trânsito.
Fora isso, as mercadorias não vão e a cidade vai poluindo, vai gastando mais dinheiro com a poluição. Então, a mobilidade é fundamental para qualquer cidade, ela vai trazer desenvolvimento. Eu queria fazer um parênteses aqui também e parabenizar de novo a Unigran Rio, porque eles têm um convênio com a Prefeitura de Caxias e lá estão sendo estudados a revisão do plano diretor e a gente está fazendo uma parceria com estagiários para que a gente consiga fazer uma produção acadêmica relacionada aos problemas da cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, quer dizer, eu trabalho aqui em Caxias há 14 anos e antes de vir para cá, eu nunca tive parente, eu nunca passava aqui, quer dizer, só passava para ir para Petrópolis. Então eu tinha um preconceito, até porque na televisão que se passava era só violência, abandono e tudo mais. Quando você vem trabalhar aqui, você percebe que aqui tem muitos problemas. Mas tem uma frase que eu adoro, que é aquela frase que toda crise é oportunidade e perigo. Então a gente, em vez de ficar aqui em Caxias, reclamando de Caxias, olhando para o Rio de Janeiro, olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, eu convido a todo mundo que a gente pense a cidade. Quer dizer, a prefeitura está aberta para isso, a Unigran Rio está aberta para isso, e a gente tem que começar a pensar as cidades aqui da Baixada dessa maneira, entendeu? E dando uma notícia boa também para o professor, apesar de ser tá um pouco atrasada, a Prefeitura de Caxias e outras prefeituras da Baixada estão realizando agora, junto com a Firjan e junto com a Associação Brasileira de Cimento Portland, um trabalho de elaboração do manual da calçada acessível. Quer dizer, a gente entende que a calçada é o básico. Então, e a segurança está muito ligada à calçada, como o senhor me mostrou, as faixas que existem na calçada, o trânsito, e tudo isso estava muito largado, porque na verdade a Baixada Fluminense, como ela cresceu à margem do grande centro que era o Rio de Janeiro, muitas coisas foram feitas sem uma base técnica. Então, os nossos loteamentos, que são mais antigos, têm ruas com 10 metros de largura. Quer dizer, uma rua com 10 metros de largura, você não consegue fazer um estudo de tráfego. Quer dizer, é muito mais difícil resolver o problema. Você consegue, mas você tem que parar e pensar. E a Baixada, em alguns pontos, apesar de ser Baixada, tem problema de topografia, a ocupação foi irregular, não existiu fiscalização. Então, quer dizer, a gente está num momento agora que a gente tem que realmente, dentro da academia e como cidadão, cobrar que soluções sejam feitas. A gente está com um momento também bom por causa da questão da legislação, quer dizer, todos nós, auxiliados pelo pessoal do direito, a gente agora já tem uma ferramenta. Antigamente as pessoas faziam o que queriam, os políticos faziam o que queriam e a gente tinha que aceitar. Agora não, tem o plano de mobilidade urbana, tem o plano diretor, tem o plano de saneamento, quer dizer, vocês têm que amarrar de um jeito que você já não fica tão solto. Então, cada disciplina do Centro de Tecnologia e cada direito e todas as disciplinas têm que participar disso. Deixa eu só ver o que eu marquei aqui, que eu fui, só para não esquecer, deixa eu lembrar mais uma coisa. E dentro da legislação, a gente também agora tem o estudo de impacto de vizinhança. Em Caxias, desde 2006, já é obrigatório em função do plano diretor. Só que foi deixado de lado até porque as prefeituras não estão estruturadas para isso. Só que aí chega a área de direito e fala, o Ministério Público, você tem que apresentar. Vocês vão ter que apresentar esse estudo de impacto de vizinhança. Então, esse estudo de impacto de vizinhança é muito bom para mostrar a importância da mobilidade urbana. Porque se você faz um empreendimento que você vai atrair muita gente, quer dizer, você vai trazer pessoas que estão vindo de quê? De transporte público, de carro, tem estacionamento, a calçada tem o tamanho correto, ela é acessível, quer dizer, tudo isso faz parte da mobilidade. Então, eu queria reforçar a ideia de que a gente, como arquiteto, como advogado, como engenheiro, não pode ficar sozinho. A gente tem que, juntos, fazer um trabalho legal e não achar que pode fazer sozinho e nem achar que o problema é do outro. Bom, eu acho que eu não vou alongar muito, porque eu gostei muito da apresentação do professor, até porque ela foi muito didática. Eu acho que a gente tem que começar assim mesmo, do básico, conhecer tudo, numa crescente, para a gente poder conversar com os outros. Um grande problema que a gente tem, a gente tinha, mas agora não tem tanto, mas profissionalmente, é que a gente não procurava fazer diagnóstico, a gente não entendia, a gente via, eu sou arquiteto urbanista, então a gente via o prédio como uma coisa isolada, a rua como uma coisa isolada e todo mundo está ligado, então não pode mais ter esse tipo de atitude. Tá? Eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez e dizer que estou muito feliz de ser um professor aqui da Unigran Rio. Tá? Obrigado.
dado a gente está com uma hora bem apertadinha, é uma aula muito conservadora essa. Acho que eu não vou abrir para pergunta não, mas eu queria pelo menos abrir para um comentário, certo? Vamos negociar? Ainda tem alguém que vem em pé, né? Mas é porque é uma aula tradicional essa, é uma aula tradicional, tô brincando. Mas vamos lá. Mas eu vou colocação, bem para saudar, colocação, em relação ao pedestre. Algo que é interessante quando o brasileiro foi para a Copa da América, lá ficavam na faixa e botavam o pé, estavam parados. Isso fizeram a semana inteira. Na segunda semana começaram a ser multados e perderam o forte. O que é que o brasileiro não cumpre a lei e obriga o pedestre a atravessar na faixa e multar o pedestre também? Por que a dificuldade que nós temos? Até no trânsito, ou não os pedestres? Não temos. Não temos. Em São Paulo, né, que é uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, essa questão da faixa de pedestre era uma coisa totalmente inexistente, né? Não existia. Hoje, em qualquer via, o pedestre colocou o pé na faixa e levantou a mão, hoje os carros, os caminhões, todos param. Em São Paulo é assim. Eu achava que era difícil, né? O prefeito falou, eu vou mudar. Eu achei, ele falou, não vai pegar esse negócio aí, não vai pegar. E hoje, né, 4, 5 anos depois, né, fizemos muitas campanhas e tudo mais. Mas hoje em São Paulo está desse jeito, ó. É uma questão de vontade política, não sei como é que chama, mas é uma questão de vontade, a gente consegue. Então, acredite em Deus, tá? Bom, vamos estar encerrando agora a nossa atividade. Eu queria convidar o professor Odi para entregar o certificado aí da presença do professor. Prazer tê-lo aqui, professor. Também aproveita para chamar o professor Antônio Renato. Nossos convidados. Chamar o professor. O professor queria fazer uma palavra final? Eu estou convidando o professor para fazer as suas palavras finais e me despedindo aí da audiência, agradecendo o carinho dos alunos, a presença dos rotarianos, o início de uma série de palestras que provavelmente a gente vai poder conduzir e a felicidade da gente estar começando com uma temática polêmica e ao mesmo tempo brilhantemente conduzida pelo nosso convidado. E foi assim, uma grata surpresa para nós tê-lo aqui. Vamos aproveitar bastante. Nós temos a imagem, isso a gente vai poder depois reproduzir e mais pessoas, mais alunos poderem conduzir e aprender um pouco com o professor. Foi bastante interessante, com certeza. Eu quero agradecer a acolhida que eu recebi, o convite que eu recebi do Rotary Clube de Caxias e também a parceria com a Unigran Rio e parabenizar pela iniciativa. Eu estou vendo que, em vez de contar um bando de caipira fuzilânime, eu nunca tinha ouvido falar de Unigran Rio. Deixa eu ver onde que é esse treco aqui, né? Então eu entrei no Google Street e aí vinha aqui navegando e coisa e tal. Aí eu vi que as placas estavam tudo erradas, as faixas de pedestre tudo apagadas.
Aí, para não ter suscetibilidade, o Rota tem isso, né? Tomar cuidado com o que você vai falar. Eu perguntei para o amigo Antônio Joaquim, escuta, será que na minha parte eu vou poder comentar que a prefeitura é tão relaxada, que as faixas estão tudo apagadas? Eu mandei e-mail para ele, então você poderia comentar isso, né? E como é uma providência simples, né? Não, então no dia seguinte eles vão consertar, tá vendo? Alguma coisa nós conseguimos, né? Com a conferência toda. Mandei e-mail para o Antônio Joaquim. Aí ele passou para o vice-prefeito, o vice-prefeito olhou aqui na mesma vez, mandou pintar todas as faixas e estava uma maravilha. Então nós conseguimos o resultado antes mesmo da conferência. Então eu quero dizer o seguinte, eu faço trabalho comunitário desde os 13 anos de idade. O Vicente Leporás tinha um programa na Rádio Bandeirantes chamado O Trabuco, e eu fui muitas vezes lá meter a bronca lá no Trabuco do Vicente Leporás com 13 anos de idade. Então, onde tem injustiça, e eu, como engenheiro, puder fazer alguma coisa, me chame. Se a Unigran Rio precisar do meu trabalho, virei com muita satisfação, não vou cobrar nada da Unigran. E da mesma forma que a prefeitura está preocupada com essa questão da mobilidade urbana, eu tenho bastante experiência, eu não tenho a verdade das coisas, de todas as coisas, mas eu tenho bastante experiência que adquiri no projeto dessas vias onde eu trabalhei. Então a prefeitura de Duque de Caxias, da mesma forma, oferece meu trabalho voluntário como rotariano e não vou cobrar nada, eu virei aqui e estarei à disposição também da prefeitura. Por hoje, muito obrigado. Só mais uma coisinha, por favor. Professor Roberto. Professor Roberto, só para te dizer que agora na Prefeitura de Duque de Caxias foi criada uma gerência de planejamento urbano e dentro dessa gerência tem uma diretoria de mobilidade urbana e que estão sendo iniciados projetos relativos à área, tá bom? Tá, pode deixar. Obrigada a todos. Vamos embora. Encerramos a sessão.